Ó, continuando aqui. O... Parei no Roberto Gaúcho, do Cruzeiro. Ele foi um cara também que assim, não jogava muito bem, não era aquele craque. Só que ele fazia gols, é que nem o Marcelo Ramos, fazia gols importantes, em jogos decisivos, estava sempre fazendo gol, jogos decisivos, jogou muitos anos no Cruzeiro e merece, pra mim merece estar nessa lista aí. Pensei na Aristizábal, mas aí foi o Roberto Gaúcho pelo tempo que ele jogou no Cruzeiro, merece, tá. Agora eu vou colocar o jogo de 2003, foi o melhor time que eu vi jogar no Cruzeiro. Foi a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo na Copa do Brasil. Alex para cobrança, levantamento, é bom, cima da trave, subiu o David de cabeça! Cruzeiro! Nossa, o David também é o cara pra fazer gol de decisão, hein? Jogo na Rádio Mineira. Não sei quem foi o narrador, né? Mas curioso. Também o Fernando Baiano chegando. O número 5 do Flamengo, o Fabinho também do outro lado. 2 na barreira da Alex. Alex tá bem perto da bola, já que é o camisa 8, ele pega bem com o pé direito. 2 cobradores, partiu, deixou para Alex. Alex cobrou na área, toque de cabeça. Nossa. Aristizábal. Alex veio para a cobrança, o capitão Alex, é bola parada, bola boa. Ele cobra curtinha, a bola ponta com ele, é na ponta direita, Alex para a esquerda, levantamento para a área, toque de Luizão. Nossa, zagueiro Luizão também. Fez carreira no Benfica, né? Agora vamos falar do Fluminense agora. O melhor goleiro que eu vi no Fluminense foi o Paulo Vitor, goleiro que simbolizou aí o Fluminense dos anos 80, aquela fase gloriosa que o Fluminense teve de 83, 84, que o Fluminense foi campeão brasileiro. Aí eu coloquei o Paulo Vitor, lateral direito também dessa geração, que é o Aldo, que também foi campeão em 84 e jogou muitos anos também no Fluminense. Aí o melhor zagueiro que eu vi foi no Fluminense foi Ricardo Gomes. Ricardo Gomes jogou uns 4 ou 5 anos no Fluminense. Um zagueiro muito técnico, né? Que jogou também na seleção brasileira, no futebol português e francês, né? E fez uma carreira muito bonita na Europa também. Aí o quarto zagueiro foi também um dos melhores que eu vi, foi o Edinho. Ele não chegou a ganhar esses títulos aí de 84, que ele já estava na futebol italiano. Mas ele jogou
pelo menos de 80 até 83, mais ou menos, na seleção, no Fluminense e na seleção brasileira. Aí depois de lá ele foi pra. Não sei se ele jogou na Udinese, ele foi jogar no futebol italiano. Aí depois ele jogou na Copa de 86, foi muito bem na Copa de 86. E aí depois ele retornou ao Brasil, já em fim de carreira, mas ele foi um grande zagueiro. Nada de, não vou colocar Thiago. Ah, Thiago Silva, gente. Thiago Silva se jogou um ano ou dois no Fluminense, foi muito. Não dá pra colocar. Ainda mais com a concorrência. Ricardo Gomes e Edinho, pra mim jogaram mais que o Thiago Silva. O lateral esquerdo, Branco também nessa era de ouro do Fluminense nos anos 80. Ele jogou muito também. Campeão em 83, 84. Aí depois ele foi pro futebol italiano. Português, né? Jogou no Porto, jogou futebol italiano também. E jogou na Copa de 86, na Copa de 90, na Copa de 94. Ele gol, né? Fundamental contra a Holanda. É um cara que chutava muito forte também. E tinha que estar nessa seleção também. Agora, o meio campo eu coloquei. Eu recuei o Delay. O Delay era um meia do Fluminense nos anos 80 também, nessa época de 83, 84. Ele jogou muito também no Fluminense. E era um cara técnico também. Aí eu coloquei o Conca, que foi fundamental nessa fase do Fluminense aí da fase Unimed do Fluminense, né? Que ganhou 2010, ganhou foi 2000, brasileiro de 2012, pode ser? 2010 e 2012 o Fluminense ganhou. Isso. E o Conca foi peça fundamental aí nesses títulos, né? Aí o camisa 10, o saudoso Assis também, que ele fazia o casal 20 com o Washington, né? No Fluminense. Nos anos 80 também, 83, 84. Assis, nossa, foi um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Aí o ataque eu coloquei o Renato Gaúcho, que lá pra 94, 95 ele jogou no Fluminense, aí jogou muito, né? E foi aquele gol de barriga, aquela decisão contra o Flamengo lá no Campeonato Carioca, que o Flamengo era super favorito, aí o nosso Fluminense na raça com o Papai Joel de técnico, aí aquele gol de barriga do Renato Gaúcho ficou pra história aí do Fluminense. Centroavante eu coloquei o Fred. O Fred tem história no Fluminense. Nessa fase Unimed aí também ele fez muito gol, jogou muito. Eu ia colocar o Washington, que jogou com a Assis, fez dupla com a Assis, mas assim, o Fred, eu acho que o Fred ele superou o Washington. E merece estar aí. E a mesma coisa que eu fiz com o Paulo Nunes no Grêmio, eu fiz com o Romerito no Fluminense, que no Fluminense ele era um falso ponta, era o número 7 no Fluminense, né? Nos anos 80. E o Paraguai, Romerito, eu coloquei como 11 aí. Ele, Paraguai, o ídolo do Fluminense, de 83, 84 também, aquele time másculo nesse tinha, ele foi fundamental também nos títulos que o Fluminense conquistou. Agora vamos colocar a final de 84, o primeiro jogo. Eu acho que foi, se não me engano, foi gol do Romerito. O Fluminense e Vasco 84, o primeiro jogo. Aí tocando o centro pro Mário. Marquinho tem mais à frente. Mário vai levando na velocidade, olhou, o Roberto lançou errado. Maracanã Raiz. Ela não chega na ponta, ele vem buscar no meio. Assis vai curtindo, ele ponteiro esquerdo, o lance é dele. Ele vai dar espaço, o Washington já tem na área. Partiu o cruzamento, fechou o Washington, Romerito. Ah, gol do Romerito. O Campeonato Brasileiro tinha várias nomenclaturas, né? Uma delas, nesse tempo, era Copa Brasil.
Vamos dar uma acelerada. Agora vamos falar do Botafogo. Nossa, Botafogo, meu, no passado, se eu tivesse visto o Newton Santos, Didi, Garrincha, Zagallo, Amarildo, Gerson, olha os jogadores que passaram no Botafogo. Mas eu não vi. Aí restou o que eu vi aqui. O melhor goleiro que eu vi no Botafogo foi o goleiro Jefferson, que principalmente recentemente até, né? Ele jogou muitos anos no Botafogo, teve uma grande identidade por lá, chegou até a seleção brasileira através do Botafogo e pra mim foi o melhor que eu vi no Botafogo. Lateral direito foi um cara, nossa, super importante na Copa de 86. Foi o Josimar, que era o cara, ele era da Cidade de Deus, né? Ele veio da Cidade de Deus, uma história de vida muito bacana, um cara vitorioso, né? Aí ele foi pro Botafogo, aí o Leandro teve em 86, ele teve aquela imbróglio lá com o Tele e acabou pedindo dispensa da seleção. Aquele episódio do Renato Gaúcho. Aí o Tele resolveu chamar no lugar dele o Josimar, né? Que ninguém esperava que chamaria o Josimar. Chamou. Aí o Josimar, aí o lateral direito, o Edson, não estava muito bem, que era do Corinthians. Aí o Josimar entrou em 86, meu, fez 2 golaços, arrebentou naquela Copa do Mundo. Só que assim, né? O sucesso às vezes para as pessoas acaba subindo a cabeça. Ele se perdeu com drogas, com álcool, se perdeu na vida mesmo, assim. E ele nunca mais foi o mesmo. Jogou no Botafogo, ele chegou a jogar no futebol. Não, ele não chegou. Será que ele jogou no futebol francês? Se não me engano, foi uma rápida passagem. Mas ele nunca mais se encontrou no futebol, né? Mas o Zaccini foi o melhor lateral que eu vi no Botafogo. Os zagueiros, eu coloquei o Gonçalves, que foi importantíssimo no título do Botafogo de 95. Jogou uns 3, 4 anos no Botafogo nesse período, né? E chegou na seleção brasileira. E foi um cara que jogou muito lá. Quarto zagueiro também, o Wilson Gotardo. Nossa, batia, esse cara batia, hein? Mas o Botafogo ele foi ídolo lá no Botafogo. Principalmente também em 95, né? Era um xerifão na zaga do Botafogo. E entrou nessa lista aí. O lateral esquerdo, hoje foi por eliminação, viu? Eu não cheguei a ver laterais esquerdos de 80 pra cá no Botafogo, né? Foi a maldição do Newton Santos. O Jefferson foi menos ruim que eu vi. Menos ruim. Deixa eu jogar lá. Assim, por muito tempo. Ele jogou por muito. Aí, como ele jogou por muitos anos no Botafogo, eu preferi colocar ele. Aí os meias que eu vi no Botafogo, assim, que mais. O Botafogo não teve bons times de 80 pra cá, viu? Foi mais difícil que eu fiz. Aí colocou o alemão jogou muito no Botafogo, aí depois ele foi pra seleção, né? E da seleção ele foi vendido pro Napoli. Jogou com Careca e com Maradona lá. E fez sucesso no Napoli. Foi um cara que representou. Aí o outro meio, o Beto chamado Beto Cachaça, né? E que também foi fundamental na conquista de 95, no Brasileiro de 95 do Botafogo. Tem uma identidade, ele nasceu assim, ele é prata da casa do Botafogo, cria de lá. E aí depois ele jogou no futebol europeu, Flamengo, jogou um monte de time aí. Ele é um caso parecido com o do Josimar, né? Mas é um cara que no Botafogo ele não foi bem. E o outro meia foi um dos primeiros meias que eu vi no Botafogo jogar, nos anos 80, esse clássico, habilidoso. Faleceu até recentemente, aí, o Mendonça.
Ele, Mendonça, jogou muito no Botafogo. Aí depois ele jogou no Palmeiras, no Santos. Mas assim, onde ele jogou muito mesmo foi no Botafogo. É um cara bem clássico, assim, habilidoso, batia bem falta. E o outro meia foi o Sidorf. O Sidorf, assim, a rápida passagem que ele teve no Botafogo para mim foi suficiente também, assim, não, a rápida passagem que ele teve no Botafogo para mim foi suficiente. Ele estar essa lista. Tanto que quando ele esteve no Botafogo, acho que foi em 2014 ou 2013, o Botafogo quase foi campeão brasileiro. É porque o Cruzeiro tava com um time muito bom, né? Mas o Botafogo foi vice-campeão. Um time assim, limitado e ele levando o time nas costas. Aí o ataque eu coloquei o Túlio Maravilha em 95, Botafogo e, nossa, superou, jogou muito. Foi um dos maiores artilheiros aí da história do Botafogo. E o 9 foi um cara também que nas histórias mais recentes aí do Botafogo, né, um cara jogou bem lá também. O Dodô jogou muito no Botafogo. E é o artilheiro dos gols bonitos, né? Ela fazia gol, cada golaço, né? É um cara que jogava muito o Dodô. Só que faltava alguma coisinha para ele brilhar mais na carreira, né? Mas tecnicamente excelente. Agora vamos colocar aí um jogo que marcou no Botafogo. O Botafogo teve uma fila de títulos de 22 anos, desde 68 até 89. Aí ele fez a final do Campeonato Carioca de 89 contra o Flamengo. O técnico era o Valdir Espinosa, que foi campeão do Grêmio em 83. E o Botafogo, enfim, saiu da fila. Um gol do Maurício, ele fez uma falta lá no Leonardo. Vou mostrar para vocês. E aí, Pinto, time do Fogão, e a galera explode em preto e branco no Maracanã. Autoriza, começa o jogo no Maracanã. Paulo Galvão corre pelo meio. Ele tenta o lance pela esquerda, a posição é legal, linha de fundo. Walter Serra marcou a falta. Nossa, Walter Serra, Bianca. Tinha Margarida, Juiz e Bianca. De novo, a bola passa, a chance de a Carlos sai, não vale mais nada. Aqui está livre, na esquerda está livre, está livre. É com ele. Olha o cruzamento, o Zé Carlos saiu, é dele. O Zico na área. Bebeto também, um momento de perigo. Bebeto. Zico já estava em fim de carreira aí, já era 89, acho que 89 ou 90 ele parou no Flamengo. Parou no futebol. Ricardo Cruz. Voou alto, voou bonito e meteu para fora no replay. Final de primeiro tempo, 45 minutos, 0 Botafogo, 0 Flamengo. Maurício. O Basílio de lá também. Então o Valdir Espinosa falou no vestiário, espero que a rapaziada cumpre e jogue a bola pela direita, que aí eu cuidei de o melhor time. Autoriza, mexe na bola, Botafogo, vamos para 45 minutos. Marquinhos, Mazolinha, saiu bonito. Nossa, Mazolinha. Vitor vai pro meio, lá vem Botafogo. Ele morreu também. Ele bateu. Ficou fácil para a defesa do Zé Carlos. Tentativa de Bebeto. Sobra de Ailton, pé direito, fica no chão. Nossa. Imediatamente igual o terceiro, marque o Zico que ia sair. 10 minutos do segundo tempo. Parte o Zico no capricho, pé direito, bateu. Nossa, que falta, hein? Dá no gol de Ricardo Cruz. Sai realmente o Zico, acabou sentindo a perna. Camisa número 10 para a entrada do Marquinhos, número 14. Nossa, como o Flamengo vai ganhar? Sai Zico, entra Marquinhos. Vitor. Pelo meio, enfiada de bola. Olha o Botafogo chegando. Ó a falta. Foi a falta do Leonardo ali, hein? Nossa, eu lembro desse jogo, hein? Foi emocionante. Assisti esse jogo na saudosa TV Manchete.
a bola na área do Botafogo de qualquer maneira. Vou acelerar. Olha, o melhor Vasco que eu vi. O melhor Vasco que eu vi foi o goleiro. Todos os goleiros que eu vi no Vasco de 90 pra cá, ou 80 pra cá, o melhor que eu vi foi o Carlos Germano. Um goleiro bem seguro, assim. Ele já chegou a ser convocado para a seleção algumas vezes. E o Vasco teve o Elton, teve o Acácio, nossa, dos anos 80. Jogou muitos anos lá. O primeiro goleiro que eu vi no Vasco foi o Mazzaropi. Aí depois teve o Fábio também, mas eu preferi o Carlos Germano. Aí o que eu fiz aqui? O Mazinho, ele jogou no Vasco como lateral esquerdo mais. Mas aí eu adaptei ele na lateral direita. Coloquei ele como um lateral direito. O Mazinho, ele jogou muito no Vasco, ele participou, através do Vasco ele foi convocado para a seleção várias vezes, né? E quando ele jogou muito de lateral direito, foi na Copa América de 89, que o Brasil foi campeão, né? Ele era o lateral direito, né? Nossa, ele jogou demais nessa Copa América, né? Aí depois ele foi vendido pro Palmeiras, né? Palmeiras com a Parmalat, tava contratando todo mundo. Mas assim, pra mim o Mazinho tinha que estar nessa lista aí. Aí o zagueiro, um dos melhores zagueiros que eu vi, o melhor zagueiro que eu vi no Vasco foi o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha, em 89, o Vasco ele fez aquela chamada Sele Vasco. Eu não sei, tem o dedo do Eurico Miranda aí, né? Quando o Eurico era, em 89, ele era diretor de futebol da CBF também, acumulava essa função aí, além do que ele fazia dentro do Vasco, né? Ele era dirigente do Vasco e diretor da CBF. Eu não sei o que aconteceu, que ele começou a contratar todo mundo. Contratou o Bebeto do Flamengo. Ele, em 89, ele criou aí a chamada Sele Vasco. E o Ricardo Rocha foi contratado também, né? Ele tratado a peso de ouro. Aí o Vasco fez um baita campeonato brasileiro, né? Sobrou naquele campeonato e o Ricardo Rocha foi um dos melhores jogadores desse ano. E o quarto zagueiro, o melhor quarto zagueiro que eu vi no Vasco foi o Mauro Galvão. O Mauro Galvão jogou muito, tanto nos anos 80, foi 97, 90 que ele foi campeão no Vasco também. E foi o melhor que eu vi, né? Os melhores que eu vi aí no Vasco. Lateral esquerdo, o melhor que eu vi foi o Felipe. Felipe habilidosíssimo. Cara, nossa, eu lembro de uma partida do Felipe, foi na final contra, não sei se foi 99 ou 2000, que o Vasco foi 99, o Vasco foi campeão da Libertadores e jogou com o Real Madrid. O Felipe jogou muito nesse jogo aí. O Felipe acabou com o Real Madrid. E o Vasco não mereceu perder pro Real Madrid. O Vasco jogou demais. Só que assim, perdeu o gol, né? E aí, com esses times, você não pode perder gol com esses times, né? Aí não quer aquela velha máxima do futebol, quem não faz, toma, né? Aí o volante assim que eu vi no Vasco, jogou muitos anos lá no Vasco, ganhou títulos, foi o Luizinho. Jogou no Botafogo também, mas o Vasco ele jogou demais. E ele carregava o piano para jogar o Juninho Pernambucano, o Ramon e tantos meias lá que passaram no Vasco, né? Aí eu coloquei os dois meias, coloquei o Giovani, eu vi ele era capixaba, né? Ele é capixaba e veio jogar no Vasco assim nos anos 80, junto com o Dinamite, né? Ele era o meia daquele time, o Romário começando. O Giovani é super habilidoso, jogou muito também nas Olimpíadas de 88. Aí depois ele foi vendido, não sei se foi pra Roma, foi pro futebol italiano, Bolonha, se não me falha a memória. Aí depois ele
fez carreira por lá e aí já não voltou mais o mesmo, mas assim, ele foi um craque de bola, esse cara. Aí o outro meia dispensa também apresentações, Juninho Pernambucano, jogou muito no Vasco, depois de lá foi pro Lyon, né? E é Deus lá, né? Lá no Lyon, né? Jogou muito na seleção também. Bate muito bem na bola, né? Um dos melhores cobradores de faltas aí também de todos os tempos. Aí o ataque, nossa, né, gente? Não dispensa, né? Edmundo, Roberto Dinamite e o Romário. Só. Foi os três, assim. Não, acho que ninguém, qualquer pessoa que fizer aí o melhor Vasco de todos os tempos, esses caras vão estar. Assim. Por mais que o Vasco tinha lá atrás, nos anos 50, o Ademir de Menezes, né? Mas não dá, não tem como. Esses caras jogaram muito no Vasco, né? Fizeram história no Vasco. Aí eu vou colocar. Se eu poderia colocar o jogo da Libertadores, né? Mas eu tenho que colocar um jogo que tinha Edmundo e Romário, né? Eu coloquei o Vasco com o Vasco e Manchester no Mundial de Clubes de 2000. Amaral. Bola mal passada, não está impedido, não. Lá vai Edmundo na cara do gol. Romário bateu. Gol! O Guilherme Vila atrasou a bola pro Edmundo. O Edmundo. Veja só, a bola está com o nosso Jorginho. Cruzamento do lado da Cabo Romário, veio atrás, chegou, ganhou, vai fazer o segundo. Gol! Bem feito, por acaso, gol perfeito. Gilberto, permanece o Vasco, 2-0 Vasco. Olha a jogada do Edmundo. Olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Nossa senhora. Chumaço o Vasco tinha. Gol do Vasco, Edmundo! Mais uma finta desse. Vou começar outra, tá?